No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, conta-nos a história de um administrador infiel. O Senhor Jesus contou essa parábola aos seus discípulos, dizendo que havia um homem que era mordomo, administrador das posses de um fazendeiro. Aquele fazendeiro estava ausente e certo dia ouviu falar que aquele seu administrador, mordomo, estava sendo infiel com o seu patrimônio. E ele o chamou e disse: estou ouvindo falar que você tem sido desonesto naquilo que eu coloquei em tuas mãos. E diz que aquele administrador imediatamente temeu, porque disse: estou perdido. Se eu for demitido, como poderei sobreviver? Trabalhar na roça, cavar, não sei, vou sofrer muito. E diz que aquele homem saiu a negociar mais uma vez com injustiça, para ludibriar o seu próprio senhor. Interessante que Jesus, contando-nos essa parábola, ele nos diz no verso 8, que o Senhor, aquele Senhor, não percebeu que mais uma vez foi ludibriado pelo seu mordomo e elogiou a sua planilha falseada, o seu relatório falsificado. É interessante que o Senhor Jesus conta-nos essa história e nos diz: por isso eu lhes digo, filhos, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando essa riqueza acabar, estes amigos te recebam nas moradas eternas. O Senhor também nos diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Ou seja, que aquele que faz o mal, que opera o mal, ele é mais hábil, mais destro do que os filhos da luz. Como se dissesse assim o Senhor Jesus: quem faz o mal muito bem, mas o meu povo que faz o bem, está fazendo o bem mal. Queridos, o Conversa Batista de hoje é com você. Eu quero falar sobre um assunto, nesse tempo tão relevante da nossa nação, do nosso país. O assunto é dupla cidadania. Quando um cidadão ele dispõe da possibilidade de viver como cidadão de duas pátrias, de duas nações ao mesmo tempo. Ele é reconhecido numa e noutra, da mesma maneira, com a sua capacidade de cidadania. O apóstolo Paulo era cidadão romano e também vivia entre os judeus. Ele convivia na nobreza e andava com a pobreza. Eu quero falar sobre o assunto de hoje, o momento em que o nosso país está vivendo, da relevância, da importância que nós, como cristãos, como povo de Deus, vivemos essa dupla cidadania. Não há nenhuma dúvida de que nós somos cidadãos dos céus, mas vivemos dias, como nunca, da relevância que devemos ter em viver a nossa cidadania terrena. Nos dias que se aproximam, por exemplo, nós temos visto o povo de Deus e como toda a população brasileira vivendo um calor, uma inquietude, um sacudir, algumas tensões até, por estar refletindo de maneira tão árdua, necessariamente, essa questão da relevância que tem que ter em cada uma dessas cidadanias. É isso que está em jogo. E nós sabemos que há uma agenda. Um mentor americano um dia me disse: Robério, se você não faz a sua agenda, alguém vai fazer por você. Nós temos uma agenda, mas existe uma outra agenda. Nessa dupla cidadania, existem agendas diferentes. E nessa hora de crise ou aparente crise, é uma oportunidade de crescermos e colocarmos à prova e sabermos que cidadania está imperando, ou que cidadania está tomando conta da minha vida. Ou seja, em qual das cidadanias a minha atitude está se projetando. Nesse Conversa Batista, eu gostaria de falar da cidadania do cristão aqui na terra. Quando Jesus nos falou isso, usai das riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, ele está dizendo, no original grego, esse mundo ímpio
ectomamonas, ou seja, use das riquezas e das oportunidades desse mundo que não é o da nossa cidadania celestial, como o apóstolo Paulo fala lá tanto em Efésios como em Gálatas. Se é que estás em Cristo Jesus, olhai para as coisas que são do alto, ou seja, onde nós estamos conectados, onde nós estamos ligados de maneira matricial, de maneira fundamental. A igreja está vivendo tempos em que nós precisamos exercer o papel profético, ou pelo menos está sendo cobrado de nós viver profeticamente como povo de Deus sobre a terra. Nessa dupla cidadania, o Senhor Jesus está dizendo: usa a oportunidade dessa cidadania terrena, desse mundo iníquo, desse sistema caído, corrompido. Mas você também é cidadão aí. Por isso, use dessa oportunidade. Quando Jesus falava do administrador infiel, é que ele fez uso infiel que lhe era peculiar. Mas nós, como cidadãos dos céus, legítimos cidadãos também da terra, do país em que vivemos, somos cobrados agora para vivermos como cidadãos e aproveitarmos a oportunidade desse sistema, apesar de iníquo, como justos servos de Deus, justificados pelo seu sangue, pela cruz do Calvário. Precisamos usar dessa cidadania para os interesses do reino de Deus. E quando o Senhor Jesus diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz, ele está falando justamente de que os filhos das trevas sabem que a agenda estão cumprindo. Há um roteiro, há uma agenda. Os filhos da luz precisam se dar conta porque lhes é demandado. E se não exercermos, estaremos negligenciando a expectativa de Deus mesmo em nós, como cidadãos dos céus, aqui na terra. O Senhor Jesus também nos diz, nesse mesmo texto, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Ele está usando esse paralelo dos dois mundos. E eu considero nessa aplicação que estamos fazendo, nessas duas cidadanias. O Senhor Jesus diz, se vocês forem infiéis no que é dos outros, desse mundo ímpio, se vocês já são infiéis aqui, como lhes será confiado aquilo que de fato é teu? Como você presume usar das coisas do reino vindouro, se as coisas que vivemos já nesse reino terreno não estamos sendo fiéis? O Senhor Jesus quer que sejamos fiéis a Ele nessa dupla cidadania. E Ele diz nesse texto, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a dois senhores. Queridos, apesar da dupla cidadania que nós só temos um Senhor. Dionísio Pape, no seu livro Cristo é o Senhor, diz assim, se Cristo não é o Senhor de alguma coisa na nossa vida, Ele não é o Senhor das nossas vidas. O nosso país vive um momento muito delicado. E claro, nós sabemos das expressões partidárias sobre as quais nós não vamos entrar em detalhes. Está muito claro na história do nosso país, na história em que nós temos vivido, nós sabemos muito bem o que está em pauta, o que está em jogo. Queridos, não tenho aqui um desejo de qualquer interesse partidário. Apenas dizer, você é um cidadão dos céus. O Senhor está esperando o que nós iremos fazer com a nossa nação. O povo de Israel foi responsável pelas suas decisões. Quando quis um rei que o Senhor não queria, o Senhor permitiu. Mas o povo sofreu. Lá no profeta Isaías diz, quando o injusto governa, o povo geme. Nós precisamos estar bem conscientes. Nosso povo já tem gemido. Nos corredores dos hospitais, nosso Brasil está gemendo. Nós precisamos saber o que fazer com o nosso país. Existem coisas que é Deus que faz, mas existem objetivamente as coisas que nós é que faremos. E o Senhor conta conosco como cidadãos seus, como homem de Deus, mulher de Deus, juventude de Deus, povo de Deus, igreja de Cristo sobre a terra. A cidadania que há sobre nós é a cidadania dos céus e aqui na terra.
A dupla cidadania, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Entendemos, queridos, que os discípulos de Cristo, conforme está em João 17, precisam lidar com essa tensão de viver esses dois mundos. Tensão à medida que nós não nos damos conta ou negligenciamos que identidade nós temos, que título nós temos, que agenda estamos seguindo e o que nós decidiremos pela nossa nação. Nação essa que nós ficamos orando e pedindo a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Nós somos resposta das nossas orações. O Brasil que tem orado não será suficiente se não fizer da sua oração o seu voto nesse próximo domingo. Nós precisamos entender como cidadãos de Deus o que estamos fazendo com o título. Quem tem dificuldade na sua identidade terá dificuldade em toda a sua atividade. Se você não sabe o que você é, você terá problema no que você faz. Se nós não sabemos quem somos como Igreja de Cristo, a quem servimos e que agenda seguimos, teremos sim dificuldade, porque somos uma igreja cultural, uma igreja social, mas não uma igreja profética que estamos aqui na terra para fazer a vontade de Deus. Por isso, queridos, como cidadãos dos céus, nessa dupla cidadania que nos é concedida, nós não podemos nos abster, não podemos anular a nossa voz, não podemos estar em branco com a nossa opinião. Não, o Senhor Jesus não nos colocou na terra para estarmos passando em branco, para sermos nulos ou para nos abster. Nós precisamos exercer profeticamente aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, porque um dia, como está em Mateus 25, na parábola dos talentos, um dia o Senhor voltará e pedirá contas do talento que colocou nas nossas mãos. Se 5, 2 ou 1, não importa. Ele pedirá conta daquilo que colocou em nossas mãos. Orar e pedir orientação a Deus é imprescindível, mas exercer como cidadãos dos céus aqui na terra é indispensável. Por isso, queridos, eu lhe convido de todo o coração que você não perca essa oportunidade que não é sua. Na verdade, é a oportunidade que Deus está aguardando que nós façamos como resposta da nossa própria oração, aquilo que temos que fazer. E o Senhor está nos olhando. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, até na cabine de votação. Ele sabe exatamente o que nós vamos fazer. Povo batista, povo de Deus, Igreja de Cristo, cidadão dos céus e cidadão da terra, nós temos um compromisso com esta palavra. E domingo nós estaremos tendo que exercer esse papel. Nós precisamos e temos esse dever para com Deus. Deixe-me ler um texto que está em Amós, capítulo 2, do verso 1 ao 6. Diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Amós 2, versos 1 a 6. Queridos, o Senhor nos colocou aqui com um mandato de cidadãos dos céus. É o momento de exercermos com diligência, com unção, com graça, pedindo direção a Deus e exercendo com fé. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 14, verso 23, diz: tudo aquilo que não provém de fé é pecado.
Não está dizendo que o que provém dos nossos caprichos, das nossas paixões, das nossas obsessões, dos nossos desejos, dos nossos talentos. Está dizendo aquilo que não provém de fé. Fé é saber que Deus está conosco naquilo que estamos fazendo. Como está em Isaías 61, que o Senhor Jesus, na sinagoga, lendo o texto de Isaías, disse: a mão do Senhor está sobre mim. Joel capítulo 2, que poderoso é aquele que executa a sua vontade. Ezequiel capítulo 37, verso 1, diz: a mão do Senhor está sobre mim. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, sobre mim, sobre você, meu irmão, exercendo a cidadania profética dos céus aqui na terra. Deus está contando com isso. Deus espera por isso. Deus conta conosco. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus abençoe a nossa pátria, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o nosso país. Nosso país pertence ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe e use o seu voto de cidadão dos céus nesse domingo para a glória de Deus e para a paz no Brasil. Que Deus nos abençoe e cuide de nós. Que Deus sare a nossa nação. É a CBPC fazendo missões com você.